Ora, sejam bem-vindos ao canal de Geopolítica, professor Jorge Jesus, e infelizmente, não se esqueçam de ativar aí o sininho e de subscrever o canal. Infelizmente, para quem viu o meu último episódio, passado umas horas veio confirmar. Portanto, o último episódio é, claramente, o título é que, portanto, a intenção não é haver paz. A intenção é o caminho para a guerra. Hoje vai ser um episódio mais curto, muito objetivo, e, como eu estava a dizer, depois desse episódio, algumas horas depois, confirma-se o pior, confirma-se, ou seja, exatamente a minha análise. Porque o objetivo da geopolítica, como eu disse e tenho dito repetidamente, é analisar as coisas como elas são. Aqui o general que nós vamos ouvir, o general Agostinho Costa, é dos poucos que, no caso do conflito da Ucrânia, infelizmente, noutros casos não tem sido, mas no caso do conflito da Ucrânia, porque temos informação também, se calhar, mais nítida, ele tem sido daqueles que é um verdadeiro geopolítico. Analisa as coisas como elas são, apresenta como elas são. E, portanto, não é porque ele é de A ou B ou C, mas de uma forma fria, justifica porque é que as coisas são assim, ou porque é que eventualmente não são como a esmagadora maioria tem dito. E ontem, o que nós ficamos a saber foi esta triste novidade. Em que chega Zelensky. E outro é hoje virmos a saber que no momento em que terminou, ou no momento em que terá terminado a reunião entre Zelensky e Trump, a Ucrânia lança 91 drones de longo alcance contra a residência oficial de Vladimir Putin Pronto. É evidente que nós ouvimos por parte dos comentadores, os comentadores, os jornalistas, etc. Mas é como eu digo, 99% infelizmente têm prestado um péssimo serviço porque não falam, uns porque querem parecer bem, porque é politicamente correto, e não têm aquela obrigatoriedade, porque alguns deles são pessoas com mérito académico, pelo menos, não sei se intelectual, mas pelo menos do ponto de vista académico, e que deveriam, de uma forma muito mais objetiva, dizer as coisas, enfim, seja agradável ou não seja agradável. Este general não ia fazer uma afirmação destas se não tivesse conhecimento de como é que provavelmente as coisas aconteceram. Como é que é possível estarmos a negociar uma suposta paz e na mesma hora, na hora seguinte, estamos a fazer um ataque residencial à casa residencial? É diferente, porque aqui significa que estamos a personificar o assassinato do líder máximo de uma nação. Portanto, não é a mesma coisa como depois agora estão a tentar branquear, a dizer que, bom, a Rússia também ataca alvos civis. Não é de toda a mesma coisa. E não é por acaso que isto incomodou toda a gente. Mas também prova o quê? Prova que a paz não interessa neste momento a ninguém. Por isso é que aquelas 20 medidas, ou aqueles 20 passos para ser cumpridos, ninguém os quer. A Rússia não quer, a Ucrânia não quer, a Europa não quer. E, portanto, isto é mesmo um faz de conta. Como eu disse no último episódio, isto é para ganhar tempo, infelizmente, para armar a Europa. A Europa está a tentar ganhar aqui tempo para se armar, para se preparar para o conflito. Infelizmente é isto. Agora, isto só veio provar aquilo que tinha feito essa referência. O pior é que nós, como estamos aqui a construir o puzzle, a tentar construir o puzzle nos vários episódios, o que é que nós ficamos a saber? Ficamos a saber que o Irão não é que vai ficar. Portanto, o ministro veio dizer de uma maneira clara que o Irão está em guerra. Portanto, está em guerra com os Estados Unidos, Europa e Israel. E que, bom, Israel está habituada, e infelizmente Israel durante décadas tem sido vítima do radicalismo islâmico, até antes de ser Estado. Agora, isto é muito preocupante para todos nós aqui na Europa.
é muito preocupante porque os serviços de informação, os vários, a nível europeu, sabemos que há dezenas de células terroristas, estão identificados, creio que mais de 2 centenas de potenciais terroristas, aqui um pouco pela Europa. É muita gente. E se de facto houver uma nova intervenção militar norte-americana com o apoio direto ou indireto da Europa, da mesma maneira que ontem disse o que disse, dei garantias que a intenção não é paz, e depois está-se a confirmar com este ataque à residência de Putin, que é exatamente para boicotar todo o plano de paz. Também vou-vos garantir que teremos ataques terroristas novamente, como temos tido na Europa, mas novamente daquela forma mais violenta. O que me preocupa aqui, temos uma preocupação extra, porque o aeroporto de Lisboa suspendeu o tal controle mais sofisticado, biométrico, etc., transfronteiriço. Aliás, Bruxelas já pediu explicações, e isto ainda pode aumentar ainda mais a perigosidade desta declaração do Irão à Europa. Claro, em relação aos Estados Unidos, evidentemente que também sofreu atentados, os mais conhecidos foram logo em 2001 às Torres Gêmeas, portanto, mas isto para vos dizer que devemos levar muito a sério, com muita preocupação, esta ameaça que o Irão faz. Não obstante tudo isto, eu tinha-vos dito, apenas errei no dia, mas tinha-vos garantido que ia haver uma intervenção terrestre dos Estados Unidos num dos episódios, os primeiros, quando o canal foi reativado. E temos a confirmação, então, hoje, no dia 30, que, de facto, Donald Trump confirma o ataque terrestre à Venezuela. E isto é preciso nós termos a noção de que não vai ser só a Venezuela. Os Estados Unidos vai fazer de tudo, com o apoio da Europa, porque a Europa, no fundo, é um pouco agregada. Isto, aliás, há um conjunto de famílias, há 2 séculos que dominam a Europa e os Estados Unidos, portanto, isto é o banquete deles. E, evidentemente, que o objetivo não é só a Venezuela. Os Estados Unidos vai fazer tudo para que o seu império não venha a desmoronar de uma forma, direi, brutal. Porque quando cair vai ser uma queda muito, muito grande, com consequências muito grandes. Não acredito que consiga sobreviver os próximos 5 a 10 anos como o maior império do mundo. Não acredito. A não ser que se venha a confirmar os piores cenários que eu tenho aqui posto em cima da mesa. Mas o que é que os Estados Unidos... Claro que os Estados Unidos vai adiar tudo isto, e vai adiar de que forma? Recuperando o seu quintal das mãos da China. E qual é o seu quintal? É, pelo menos, o continente americano. O continente americano está nas mãos da China. Portanto, neste momento, a China, do ponto de vista comercial, é o maior comprador da maioria dos países da América Latina. É o maior comprador. E pior ainda, a China é quem controla já uma parte significativa dos portos da América Latina e é quem explora uma parte também muito significativa das terras raras que existem na América Latina. E cereja em cima do bolo. Todos vocês estão recordados quando os Estados Unidos, para além da Groenlândia, disse que o Panamá tinha que voltar a ser americano, como foi no passado, mas vocês repararam que houve um silêncio do Trump em relação a isto. Sabem porquê? Porque o canal do Panamá não pertence ao Panamá. O canal do Panamá, quem tem o poder da gestão do canal do Panamá é a China. E por aqui se vê, ou seja, o próprio Estados Unidos, por isso eu não sei até que ponto os Estados Unidos iria defender Taiwan, porque os Estados Unidos nem sequer teve a coragem de enfrentar ou confrontar este poder da China no próprio Panamá, particularmente no canal do Panamá. E, portanto, o que os Estados Unidos está a fazer é tentar recuperar à China esta vantagem que adquiriu naquilo que eu acabei de referir. É o mínimo para
não sei, eu creio que não será suficiente, porque as coisas são muito mais complexas e vão muito além da questão geográfica territorial. Ou seja, eu creio que não será suficiente para impedir o fim do Império norte-americano. Vocês forem a verificar os impérios, a durabilidade dos impérios dos últimos anos, dos últimos 500 anos, vocês vão reparar que eles duraram 80, 100 anos, 80, 100 anos. E, portanto, o Império Americano está a chegar ao seu fim. Enfim, vamos ficar por aqui. Não podemos esquecer a invasão da China a Taiwan nas últimas... Na invasão, peço desculpa. O treino militar à volta de Taiwan, a maior frota de sempre neste treino, mais de 90 aviões, pela primeira vez, portanto, mais de 90 aviões e, enfim, a situação está a ficar cada vez mais complexa. Taiwan, Rússia, Ucrânia, Irão, Médio Oriente, Venezuela, Brasil, desculpem, Estados Unidos, Venezuela e um pouco, vamos ver o que é que vai ser os próximos meses em relação aos restantes países. Meus caros, é o mundo que temos. Quero aproveitar, caso não consiga fazer um episódio antes da passagem de ano, desejar um excelente 2026 e ter o mais importante, saúde, porque tudo o resto vem por acréscimo. Obrigado a todos, ativar o sininho e subscrever o canal.